Muito boa tarde. A Todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas, pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Hoje, sexta-feira, 19 de abril deste ano de 2024, uma saudação lá para o missionário Miguel Bermúdez Marim, na Guatemala, onde ele está, junto com todos os ministros dos diversos países da América Central e da América Latina, aqueles que estejam por lá, e os outros irmãos e outras irmãs reunidos neste momento. O tema que nós temos para hoje é a Casa de Deus do Novo Pacto, pregado no dia 28 de fevereiro de 2015 em Villahermosa, no México. E ele usou a escritura aí de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22. E vamos ler no versículo 14 em diante, onde nos diz: porque Ele é nossa paz, que de ambos os povos fez um, derrubando a parede intermediária de separação, abolindo na sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um só e novo homem, fazendo a paz. E aí ele escreve do lado Apocalipse 7, versículo 2, e 14, versículo 1. E Mateus 24, 30 ao 31, e desenha uma estrela de Davi, aí no começo dessas escrituras. Ele escreve em cima: e mediante a cruz reconciliar com Deus a ambos em um só corpo, matando com ela as inimizades. Veio e anunciou as boas novas de paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha da pedra angular para uma estrela de Davi. Porque através deles uns e outros temos entrada por um mesmo Espírito ao Pai. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra de ângulo o próprio Jesus Cristo, em quem todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. E aí desenha uma pedra angular. E a partezinha das eras, e na pedra angular desenha uma estrela de Davi dentro dela, em quem vós também sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito, a casa de Deus do Novo Pacto. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem, os anjos trazendo a revelação dos 7 selos, que foi pregada no dia de domingo 26 de fevereiro de 2017, aqui em Cayey, Porto Rico, nos fala: no Monte da Transfiguração, apareceram junto com Jesus, Moisés e Elias, falando com ele do quê? Da sua ida até Jerusalém. No livro de Citações, na página 42, parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João numa montanha alta à parte e foi transfigurado na frente deles, e seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que ele fez? Passou por dentro da transformação até o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus para a montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado na frente deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram junto com ele Moisés e Elias. Em que forma o Filho do Homem vem agora? O primeiro que aparecerá será Moisés e Elias. Agora preste atenção. Antes que Jesus volte à terra, agora isso é um pouquinho antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e transformará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia fala isso. Jesus o viu aqui. Os apóstolos ouviram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o vissem, o que era? Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei. E depois o Filho do Homem
glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda. E aí ele escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve a adoção. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Elias é um profeta para todas as nações. E Moisés é um profeta exclusivo para Israel. Moisés, um profeta exclusivo para Israel. Portanto, esses são os ministérios dos quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Aí estarão juntas as 12 tribos, as 10 tribos do norte, e as 2 tribos do sul estarão juntas. As duas tribos do sul encabeçadas pela tribo de Judá. Agora lembre-se que no livro de Citações nos fala que Elias chama a Moisés. Vamos procurar isso. Vamos buscar isso. Isso está no livro de Citações, na página 57, no parágrafo 494, diz o espírito de Elias, e escreve quinto Elias, fora desta igreja gentia, apenas continuará diretamente para dentro dessa igreja judia, irá diretamente para dentro e chamará a Moisés junto a ele. E aí desenha do lado direito uma pedra angular e do lado direito embaixo, na sétima era uma flecha e depois se vê a flecha para a pedra angular. Ou seja, desenha mais uma flecha aí, vai diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Aleluia. Vocês veem isso? E ele vê, e aí circula a parte de ele circula essa parte aí. Ou seja, é o instrumento, é o véu de carne. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste para os judeus. E escreve ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. Bem, vocês, será a mesma mensagem pentecostal que esses judios pregarão diretamente para eles. E escreve a era judia, é igual dispensação do reino e era da pedra angular. Também escreve a era gentia, e em cima, para esse, no lado esquerdo, em cima do parágrafo, ele escreve Moisés e Elias. Agora também, na página 94 do livro de Citações, no parágrafo 815 nos diz, preste atenção no ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas Moisés foi o doador da lei para os judeus, somente, só ele. Como veem aí no princípio, onde o irmão William nos falava, Elias é profeta para todas as nações e Moisés profeta exclusivo ou só para Israel. E aqui nos fala... Prestem atenção no ministério de Moisés. Elias era um profeta para todas as nações, mas José foi o dador da lei para os judeus, só para os judeus. E escreve do lado direito Moisés, Elias. Vem, Moisés só foi para os judeus. O profeta Elias foi para todas as nações, mas Moisés transformou-se num profeta para os judeus, um doador da lei. Vê, essa foi a sua mensagem, a lei. E escreve em cima, Elias, um risco para todas as nações, Moisés, um risco para os judeus. Também buscamos na página 55, no parágrafo 482. Aqui na última partezinha diz, a hora ainda não era ou chegou, quando o anjo lhe disse que esta não era a sua hora. E ele lhe falou, fica
fora da Palestina. Este não é o teu tempo. Diz, a hora ainda não chegou, a iniquidade dos gentios ainda não se cumpriu. Está na borda da copa da taça, mas algum dia será. E Deus mandará alguém lá, escreve Moisés e Elias, que seja um profeta e comprovará para eles. Eu confio que Deus o levantará. Quem quer que ele seja, que o levantará brevemente ou logo. Eu creio que isso tem de vir. E ele escreve um mensageiro para os judeus é igual um profeta. Também do lado direito, lá em cima, escreve a maldade dos gentios. E vejam, no livro dos selos, na página 313, aí também nos fala desse ministério de Moisés, que se une com o ministério de Elias, diz na página 313... Quando Elias vem para cumprir o ministério de Malaquias 4, ele vem sozinho, mas quando ele vem para ministrar aos judeus em Apocalipse capítulo 11, então vem junto com Moisés. E escreve aí Moisés e Elias. Ou seja, o ministério, assim que não existe confusão, entendem? A inspiração veio e disse que Elias viria no fim da era da igreja para restaurar a fé dos filhos para a fé original dos pais, a fé apostólica, a qual nós devemos voltar, pois o anticristo tinha coisa toda confusa ou confundida, e todas as outras escrituras harmonizam com isto, ou com esta. E nesta ocasião, nesta vez, ele vem sozinho, mas quando vier para os 144 mil, a Bíblia fala claramente que virá junto com Moisés. São dois, não apenas um, senão dois, ou seja, dois ministérios. O de Elias e Moisés, que é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E esses anjos são os ministérios de Moisés e Elias. E o seu quinto ministério não podia ser para submetê-los novamente aos judeus à lei, porque ele vem pregando a Cristo aos 144 mil. Amém? O Messias foi tirado. Não se confundam. A Escritura não mente, glória. Ó, irmãos, quando eu vi isso, eu disse, graças, Senhor. Quando eu vi isso acontecer, na verdade, quando vi isso acontecer, vi Elias sair sozinho na era. Depois, quando o vi voltar para cá, então eram dois. E disse, aí está. Agora sim, Senhor, amém. Eu vejo. Pode ser que tenha sido um pouco confuso para alguém. Ele me disse que eu mencionasse isso e por isso eu fiz isso. E aí ele escreve, Elias voltará com Moisés. E aí desenha uma estrela de Davi, onde diz Elias foi tirado. Aí do lado direito escreve, desenha uma estrela de Davi do lado direito. E do lado esquerdo escreve Moisés e Elias pregam a Cristo hoje. Continua dizendo nosso irmão William. A pergunta é, para os judeus neste tempo, ou dos judeus para este tempo e do cristianismo, onde é que tem que estar, ou está, aquele que se sentará no trono de Davi como filho de Davi? Onde está ou tem que estar a manifestação do Filho do Homem na terra, com seus anjos, chamando e juntando seus escolhidos desde uma extremidade do céu até a outra extremidade, onde também serão juntados, ou terão sido juntados os escolhidos do cristianismo da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Olhem na página 62 do livro de Citações. No parágrafo 542, nos fala, agora, a vinda está tão eminente, tão próxima à segunda vinda de Jesus, ele está recolhendo os seus escolhidos, juntos, ou juntando-os, eu creio isso. Eles virão do leste e do oeste, onde esteja o corpo morto, as águias se juntarão. Aí do lado direito escreve oeste, desenha uma pedra angular e as eras, e embaixo escreve leste. E escreve recolhimento.
os anjos, Moisés e Elias. Oh, que coisa! O que é? O que é isso? Ele tem a sua igualdade verdadeira, mostrando-se a si mesmo entre eles ou no meio deles, fora de toda denominação, trazendo seus eleitos junto de todos os tipos de igreja, de onde quer que há, e trazendo seus filhos, traindo diretamente na linha com a sua palavra. E do lado esquerdo da sua palavra desenha uma pedra angular. O quê? Agora, a vinda do Senhor Jesus está tão perto, a vinda do juízo. O próximo, aí em cima desse parágrafo, escreve: a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo, porque ele vem como juiz. Na sua segunda vinda está se manifestando como juiz. Ele está chamando seus eleitos juntos em igualdade consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos para fora para fazer com que a pedra de cabeceira venha para dentro dele. E desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Um ministério do mesmo tipo caindo diretamente dentro dele, chamando seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou junto com eles um mestre verdadeiro. Profeta verdadeiro que fica com a sua palavra, a Bíblia. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus, e escreve mestre é igual profeta, e escreve a voz em cima do lado direito. Se essa era a sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Eles não a seguirão. Ó irmão, do leste e do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste, se juntando ou juntando-se. E aí também desenha uma pedra angular do lado esquerdo e as eras. Continua dizendo o nosso irmão William: no ano de 1963, 28 de fevereiro, em Tucson, em Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham. O levantaram junto com ele. Um dos anjos o levantaram, aquele que era diferente dos outros, o levantou com ele, o elevou com ele, e formou parte do grupo que estava nessa nuvem de glória. O reverendo William Branham disse que eram 7 anjos, mas um deles era diferente dos outros. Eram os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja entre eles, e um deles, porque ele conta ou faz a contagem que está de pé, olhando para o oeste, de frente, e os anjos vêm do oeste para o leste, e ele diz que um dos anjos era muito diferente dos outros, era bem diferente, era raro, não era um dos 7 anjos da igreja, senão o 8º anjo, contando então o reverendo William Branham sendo contado no lugar número 7, ou na posição número 7. Agora vamos para o livro dos selos, na página 469, onde nos fala essa pequena porçãozinha aqui. E diz: vocês perceberam que eu disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito diferente dos outros. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E aquele que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era muito mais brilhoso e significava muito mais para mim do que os outros. E disse assim que tinha o peito robusto, forte, e estava voando para o oriente. E escreve leste no lado direito aí. Lhes falei também que ele me elevou, me alçou. Vocês se lembram disso? Agora, aqui está isso. Era quem tinha o 7º selo. E escreve: Moisés e Elias têm a segunda vinda de Cristo. E isso eu mantive como uma pergunta na minha mente por toda a minha vida. E aí ele escreve quem em forma de pergunta. Nós já lemos isto, onde ele escreve: quem será o homem em quem se cumpra a segunda vinda? Perguntando, em forma de pergunta. E também escreve aí: Moisés levantou Elias. Ou levantou a Elias. E escreve neste outro livro dos selos, 7º selo, o anjo.
Amém. Os outros selos significavam muito para mim, certamente, mas vocês não imaginam o que tem significado este sétimo. E aí, em cima escreve, a segunda vinda do Senhor. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Ele vem do leste, eles vêm do oeste para o leste, e o reverendo William Branham está no leste olhando para o oeste, vendo-os assim de frente. E ele diz, era quem tinha o sétimo selo. Esse anjo que era diferente dos outros. E o sétimo selo é o quê? A vinda do Senhor. Na página 72 do livro de citações, parágrafo 619 diz, agora nós já vimos e estamos verificando, atestando ao aparecimento do Senhor, e escreve com Elias. Agora prestem atenção, aparecendo e vindo, são duas palavras diferentes. E aí, aparecendo, ele tinha desenhado aí, desenhou uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a sétima era, dessa parte aí. Dessa oração onde diz aparecendo o Senhor, e onde diz e vindo, e aí uma flecha para a pedra angular. São duas palavras diferentes. Aparecer, e escreve Elias, e então vir, e escreve Moisés e Elias. Agora é o aparecimento. Ele já apareceu nestes últimos dias, aqui mesmo conosco, nos últimos quantos anos? E escreve em cima, o aparecimento é igual com Elias, a vinda, um risco com Moisés e Elias. Continua dizendo, nosso irmão William, algum dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo. Agora vejam vocês, que para o cumprimento da vinda do Messias há 2000 anos atrás, estava aí no meio do povo hebreu, e todavia ou ainda o povo não conhecia que aquele jovem carpinteiro fosse o cumprimento da vinda do Messias, da vinda daquele que eles estavam esperando. Quando chegou o momento em que Deus iria cumprir essa parte da primeira parte dos primeiros 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel, lá então eles conheceram esse instrumento em quem Deus cumpriria a sua primeira vinda. Agora muitos o rejeitaram. Só aqueles ordenados para a vida eterna o receberam. Agora ele diz aqui, algum dia a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá esse anjo e, portanto, conhecerá o mistério da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. E depois Israel reconhecerá e dirá, por que com um grupo do cristianismo? Agora, se o vai reconhecer, Israel vai reconhecer no meio da igreja do Senhor, pois tem que ser em um véu de carne, em um instrumento, em um homem ungido com o espírito e virtude de Elias e o espírito e virtude de Moisés e de Jesus. Eles estarão vendo o que já no meio do cristianismo a igreja noiva o terá visto e o terá recebido. Continua dizendo, por quê? Porque assim é o programa de Deus. O programa de Deus não fez o homem, senão que quem o fez foi Deus. Na página 116 do livro de citações, parágrafo 10, 26 nos diz, este livro já está aberto, isso é certo, apenas esperando o sétimo selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E escreve sétimo selo é igual à vinda do Senhor, Elias e Moisés. Vejam como é identificado o sétimo selo com a vinda de Cristo, ou seja, a vinda do ungido, a vinda do cumprimento desse anjo que era diferente dos outros. Continua dizendo, portanto, estou na mensagem Os Anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Continua dizendo nosso irmão William, portanto, oramos a Deus que todos tenhamos o privilégio de ver aquilo que o reverendo William Branham viu quando os anjos vieram
quando vieram os anjos até ele, no dia 28 de fevereiro de 1963, em que Deus nos permita ver o anjo, que era diferente dos outros, e assim receber as bênçãos que ele tem da parte ou a favor de Deus para o corpo místico de Cristo e depois para os judeus. É o que Deus está fazendo no meio da sua igreja, trazendo as bênçãos da parte do Senhor para o corpo místico de crentes, para a casa de Deus, que está debaixo desse novo pacto, e depois para os judeus. Continua dizendo, nessa manifestação dele se cumprirá a segunda parte da vinda do Filho do Homem para julgar como juiz. A primeira parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham, e em toda a sua plenitude há 2000 anos atrás se cumpriu em Jesus Cristo, e antes disso se cumpria parcialmente em uma porção em cada profeta que fosse enviado por Deus a seu povo. Na página 96 do livro de citação também nos fala aí, no parágrafo 830 nos diz: vigiem, se alguém fizer danos a eles, fogo sai da boca deles. A palavra, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, Vem vocês, fogo saiu da boca deles. Agora perceba que em Revelação 19 vemos a mesma coisa aqui. E uma grande espada sai da sua boca, a palavra, ou vem Cristo vindo, e ele matou os seus inimigos com ela. Isso está correto? Agora ele vem a caminho, ou está a caminho. Escreve Apocalipse 19, é Elias e Moisés. E o que é Apocalipse 19? A vinda do cavalo branco, a vinda do verbo, a palavra, no qual tem escrito, na sua vestimenta e na sua coxa, tem escrito este nome, Rei de Reis e Senhor de Senhores. É na sua obra de reclamação que esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo operados. Apocalipse 19 é Elias e Moisés. Continua dizendo nosso irmão William. Agora lembre-se de que aí ele nos estava falando de que a manifestação, a primeira em graça, se cumpriu no reverendo William Branham. E ele fala isso aí no parágrafo 183 da página 22 do livro de citações, diz: o Filho do Homem agora está sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. Eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião. Eu espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está revelando-se a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja na sua misericórdia, ensinando-lhe a sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo tal como ele o fez para Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, revelando-se a si mesmo para a igreja. Agora, como se revela em misericórdia em um profeta, no reverendo William Branham? Nesse momento estava se revelando em misericórdia no reverendo William Branham. Riram dele e escarneceram ele. Na próxima vez, e escreve na terceira dispensação, ou seja, na dispensação do reino, a próxima vez que ele revele-se a si mesmo será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram na sua forma de graça, no seu dia de graça, bem melhor, escreve segunda dispensação. E aí ele escreve Elias e Moisés. E em cima também escreve aí Apocalipse 19, do 11 ao 21. Agora, se ele diz que na próxima vez que ele se revelar será em juízo, porque ele na sua segunda vinda vem como juiz, ora, não se cumpriu então essa promessa nele, no Dr. William Soto Santiago. Ele foi um arcanjo, um profeta, que ele chamou de profeta da sexta dimensão no meio da igreja noiva, trazendo-nos as boas novas, anunciando a segunda vinda do Senhor. Tal como falou o irmão Branham, que o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor e anunciará, diz ele, a segunda vinda do Senhor. Quando você coloca todas as peças no seu lugar, vê todo o quadro inteiro, vê o quadro inteiro, mas só os escolhidos de Deus, esses que são eleitos de Deus, predestinados por Deus, são os que entenderiam
este mistério do sétimo selo que está sendo aberto, e quando é aberto, os entendidos, como Deus falou para Daniel, entenderiam. Os outros, quando é aberto, então começam a dizer, isso não pode ser assim. Este é um louco, este é um blasfemo, este é um usurpador, este não pode ser este. Isso que ele está dizendo. Vê? Porque não são ordenados para receber o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento daquele que a noiva estava esperando. Por quê? Porque a noiva sabe que estava no ponto de ser raptada, mas ela precisava dessa fé de rapto que está contida nos trovões, que está sendo dado a conhecer em uma grande carpa catedral. O que é? Que é os trovões sendo falados e trazendo a revelação, pois é nada mais e nada menos que o que é o sétimo selo. É conhecer o sétimo selo. Conhecer o sétimo selo, conhecer o anjo que era diferente dos outros. É conhecer aquele de quem ele foi enviado para levar a sua noiva. Vejam que simples é tudo. A fé de rapto, conhecer aquele do qual o Deus enviou ele para enviar a noiva, o escolhido de Deus, levar a noiva para ser das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. E eu creio que nós falamos bem claro aí, ou aqui. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Tudo é em simplicidade. Diz o reverendo William Branham. Portanto, o evento mais grandioso da história bíblica pertence a este tempo final e brevemente vai ser revelado. Esse brevemente já o estamos vivendo, já está sendo revelado esse mistério. E brevemente vai ser revelado e trará a fé para a sua igreja, porque é na sua igreja, na sua casa, no lugar santíssimo, na etapa do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E trará a fé para a sua igreja para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Vejam, para que é revelado. Para que é revelado esse mistério? Para dar a fé e conectará, ligará com os judeus para Deus voltar a tratar com os judeus neste tempo final. Mas o primeiro corresponde à igreja tê-lo e reconhecê-lo em primeiro lugar e receber a mensagem, a revelação desse mistério, receber a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. E tudo isso é esse anjo que era diferente dos outros, porque esse anjo era quem tinha aí nesse momento onde o irmão Branham foi arrebatado, era quem tinha o sétimo selo. E quando esse anjo esteja no meio da sua igreja abrindo o mistério do sétimo selo, aí então nós conhecemos a esse anjo. Conhecemos o seu nome, conhecemos tudo o que esse anjo vem falando para a sua igreja, cumprindo a promessa de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, e cumprindo Apocalipse 11 e todas essas escrituras que pertencem à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Continua dizendo, este ano é muito importante, é um ano muito importante para o cristianismo e também para os judeus. Portanto, estejam preparados e orando, aproximem-se mais de Deus. Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus e que todos sejamos preparados para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. A casa de Deus do novo pacto. Nós ficamos de pé e assim deixamos com este tema que nós temos para hoje, a casa de Deus do novo pacto, ao nosso apreciado irmão e amigo, William Soto Santiago.